Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jaqueline Leal, sou psicóloga, sou coach vocacional e de carreira e consultora na área de RH. Esse é o nosso vídeo da semana e a gente vai continuar falando um pouquinho sobre as nossas crenças. Na semana passada, eu postei um vídeo onde eu falava sobre as crenças que nos impulsionam a atingir cada vez mais bons resultados, mas também sobre as crenças que nos limitam, né, e que nos impedem de ir em busca dos nossos sonhos da maneira com que nós gostaríamos e de ter os resultados que nós gostaríamos de ter. Por que eu insisti no assunto? Eu recebi alguns feedbacks das pessoas me pedindo para falar um pouco mais, explicar um pouco mais, até porque alguns pensaram que as crenças poderiam ter a ver com religião. E não. Quando a gente fala das crenças limitadoras e potencializadoras, nós não estamos falando do credo das pessoas, da religião que elas têm. Porém, nós estamos falando sim que dentro das religiões também existem crenças que nos impulsionam e crenças que nos limitam. A fé também é uma crença. E quando a gente escolhe dentro da fé alguns pontos que vão impulsionar a nossa vida, ela está nos ajudando positivamente, mas tem pessoas que acabam pegando a parte menos incentivadora da fé e acabam sendo um pouco mais pessimistas. Isso também faz parte das crenças que a gente tem. Então, eu fiz uma lista aqui para nós de alguns pontos que eu acho que são importantes a gente revisitar, beleza? Então, vamos começar. Bem, então o que é importante? A gente recapitular primeiro que as crenças, elas são verdades que nós aprendemos a acreditar com o passar do tempo. Então, quando a gente nasceu, a gente ainda não acreditava em nada, mas a convivência com os nossos pais, depois a convivência na escola, a nossa convivência social, no trabalho, foi fazendo com que a gente começasse a acreditar em determinadas coisas. Eu tenho um exemplo de crença que eu acho muito bacana, porque as crenças, elas também se tornam paradigmas, né, e hábitos. Porque a gente faz tanto uma determinada coisa que a gente esquece até a origem dela, da onde veio aquilo. E aí tem uma história que eu sempre utilizo para falar de paradigma, que é muito bacana, que é a história da senhorinha que tá fazendo o peixe dela, né? E toda vez que ela vai fazer o peixe, ela corta a cabeça e o rabo e frita na vasilha. Isso é passado na família dela de geração por geração e ninguém nunca questiona a mãe, ninguém nunca questiona aquele papel de superiora da senhorinha. E aí, um certo dia, nasce uma pessoa, talvez aí da década de 80 para cima, um pouco mais irreverente, geração Y ou milênio, e questiona: mãe, mas por que a senhora sempre corta o rabo e a cabeça do peixe antes de fritar? E a mãe responde: filha, eu não sei, eu sempre fiz assim, a tua bisa fazia assim, que ensinou para tua avó, que me ensinou e eu tô te ensinando agora. Então, essa criaturinha, não satisfeita com essa resposta, resolve ir atrás da avó e pergunta: mas bisa, por que a senhora corta o rabo e a cabeça do peixe? Tem algum segredo? Faz com que o peixe fique mais gostoso? E a bisa responde para ela: não, é porque a minha panela era pequena e eu precisava cortar a cabeça e o rabo para que o peixe coubesse dentro dela. Bem, não sei se vocês já ouviram essa parábola, mas de qualquer forma, ela nada mais é do que um exemplo muito claro de como se constrói uma crença ou um hábito, né? As pessoas vão passando aquilo de pai para filho até o momento que perde a essência. Quando a gente perde o motivo pelo qual aquilo se construiu, ele se torna um paradigma, né? E aí ele vai vindo para a rotina das pessoas em forma de hábitos também. Bem, que mais? Então, quando a gente fala das crenças, é importante a gente saber também que as experiências ruins que a gente tem na vida também constituem crenças, né? Então, o que acontece? Quando o pai vira pro filho e fala: ai, filho, isso aí é coisa de gente grande, você não vai conseguir, ou você vai machucar, é melhor você não tentar. Quando um pai fala isso para um filho, de certa forma, ele também está dizendo para o filho, né, que ele acredita que só os fortes conseguem. E aí a criança, ela assimila isso como sendo uma verdade e vai construindo as suas crenças interiores. E o pior é que quando a gente faz isso com criança na infância, é muito triste, porque isso faz com que as crianças, aos poucos, comecem a destruir a sua autoestima, porque elas nascem cheias dela, achando que são capazes de fazer e acontecer. Mas sempre que um pai, que talvez já tenha vivenciado uma situação daquele tipo, onde ele não obteve sucesso, vira para a criança e diz: olha, meu filho, eu acho melhor você não tentar, porque tu não vai conseguir, ele também mina nessa criança a chance de arriscar, a vontade de arriscar e de fazer dar certo.
E aí ele cria na criança uma crença limitadora. Então os pais também são grandes responsáveis por criar crenças limitadoras nas nossas vidas. O que mais a gente tem de crença limitadora, né? Bem, eu fiz uma listinha aqui com algumas para vocês. Por exemplo, uma pessoa que se casou uma vez e não deu certo. Toda vez que ela vê alguém que vai casar e que pergunta para ela, será que eu devo me casar ou não, né? A resposta dessa pessoa pode ser condicionada, pode ser que ela diga pra você assim, olha, eu acho que casar não é uma coisa legal, quem sabe tu só mora junto, porque depois pode ser que tu não seja feliz com o casamento, aí tem que separar, tem todo um problema. Por que ela te dá essa opinião? Porque essa opinião tá baseada na história de vida que ela teve, né? E a história de vida dela frustrou ela na questão do casamento, então ela só sabe dizer para outras pessoas dessa forma. Mas o que acontece? Ela limita outras pessoas a tomarem decisões baseadas nas suas próprias vontades. Então, por exemplo, só gente rica consegue fazer cursinho, né? Consegue estudar em bons cursinhos. Só filhinho de papai passa em escola pública, né? Todas essas questões são questões que nos limitam. Então, o que acontece? Já que eu acho que só quem tem dinheiro pode estudar em escola particular, eu nem vou tentar. Já que eu acho que só passa, por exemplo, em cursos muito difíceis, como medicina, numa federal, quem fez os melhores cursinhos, e eu não tive condições de fazer, então é melhor eu nem tentar. Então, eu começo a desacreditar dos meus potenciais. E isso é um grande perigo. Afinal de contas, todos nós temos o potencial. Basta a gente se esforçar e correr atrás. Então, o que mais são crenças limitadoras? Por exemplo, dizer que as mulheres não sabem dirigir. Ou sempre que tem um acidente no trânsito, a pessoa virar e dizer assim, olha, foi uma mulher. Tenho certeza que foi uma mulher. Isso cria nas mulheres um medo, né, de arriscar e de ir lá e de dirigir e de fazer a diferença. Por quê? Porque existe uma limitação social que diz a respeito de que as mulheres são as que dirigem mal, as que estacionam mal. Enfim, isso nem é uma verdade. Se você for pesquisar, existe mais acidente no trânsito causado por homens do que por mulheres. Mas isso já virou um hábito, já virou um paradigma da sociedade. E esses paradigmas fazem com que a gente limite a nossa vontade, limite as nossas ações. O que mais? Por exemplo, concurso público garante felicidade. Quem não faz faculdade não consegue ter sucesso na vida, né? Todas essas crenças são exemplos, né, reais que limitam a nossa participação ativa e protagonista na nossa vida. Bem, espero que eu tenha ajudado vocês, as pessoas que me pediram para clarear um pouco mais sobre as crenças, com essa apresentação de alguns exemplos. Espero que eu consiga motivar os pais, né, a pararem de limitar os filhos baseados nas crenças que você teve na tua vida, baseado, né, nos medos e nos receios que você teve, né? Deixa a criança florescer, deixa a criança ser ela mesma e encontrar o seu próprio caminho, ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Quem gostou, curte, compartilha e continua aí acompanhando os meus vídeos na página. Um beijão pra vocês, uma ótima semana. Tchau, tchau.